Olá, mãe! Estamos aqui para mais um Papo de Mãe que Ora. E o Papo de Mãe hoje é muito especial. Nós estamos aqui na montanha de La Salette. Acredito que esse sonho não é só nosso, mas é o sonho que está no coração de cada uma de vocês. E no meu coração de fundação, eu peço a Deus que todas possam ter oportunidade de um dia estar aqui, onde tudo começou. Queria apresentar para vocês o Padre Manuel, que está no Conselho Geral em Roma dos Saletinos, e o Dom Luiz, que é o nosso eterno companheiro e patrono do movimento. Padre Manuel, da agora para frente, o Papo de Mãe é com o senhor. Tá bom, então saúdo a todas as mães que nos acompanham, que acompanham essa peregrinação aqui na Santa Montanha da Salette, que sintam-se cada uma em nossas orações, nessa Santa Montanha, junto à Santíssima Virgem Maria, a bem-aventurada Virgem Maria da Salette. Então vos saúdo com paz, alegria, esperança e que a intercessão de Maria seja constante em vossas vidas, na vida de vossos irmãos. É o ano da aparição da Virgem Maria, aqui na Salette. Nós sabemos que das aparições modernas, Rue du Bac, a Medalha Milagrosa, 1834, 12 anos depois La Salette, e 12 anos depois La Salette, Maria vai aparecer em Lourdes, né? Então, Rue du Bac, La Salette, Lourdes. Isso tudo depois da Revolução Francesa. Nós estamos aqui há quase 50 anos da Revolução Francesa e nós sabemos as consequências drásticas que trouxeram a Revolução Francesa nível religioso, de igreja, a ausência de Deus, como relata o próprio pároco aqui de La Salette, diz que até os meses antes da aparição, os dias antes da aparição, a igreja vazia, e depois da aparição começa novamente o povo retornar à igreja. Mas vamos lá. Dormiram e dormiram profundamente. Primeiro que é estranho porque pastor que está cuidando de vaca não dorme, não é? Essas crianças dormiram. E lá para as tantas, Massimino se esvelha, Melânia se esvelha. Massimino, onde estão as vacas? E aí saíram os dois a procurar as vacas que estavam pastando naquela direção, na direção aqui desse monte, aqui na nossa frente. As vacas estavam nessa direção. Melânia vai atrás, Massimino foi para o outro lado para ver as outras vacas. E quando Melânia vem e desce, que se encontra aqui com Massimino, eles veem aqui no local onde eles tinham brincado, aquela pedra que tinha ali naquele local, um globo de luz, mas tão radiante como o sol. Mas, Massimino, você está... Não se aproxima não, porque se aproximar eu defendo com o meu cajado, se for a defesa do menino, né? Queria defender a menina, a Melânia. Eles não sabiam de que se tratava. Viram um globo de luz. Então, de luz. Esse globo de luz começa, no meio deste globo de luz, uma senhora. Sempre, desde o início, bela senhora. Uma bela senhora sentada. Sentada, chorando, o rosto entre as mãos, chorando. Levantou-se e disse: vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Eles desceram, atravessaram o Césia e foram para junto da bela senhora. Foram junto da bela senhora, daquela forma como está ali. Lembrem-se bem que a aparição da Salette é uma aparição só.
Não é como Lourdes, como Fátima, e que vem uma vez, 2 vezes, marca o outro dia, marca a data, horário, etc. A Salete, uma só vez. 3 momentos nós estamos vendo, mas uma única aparição. Tá certo? O local da aparição é este aqui. Então ali, onde está Nossa Senhora sentada, ali tinha a pedra onde ela sentou, que hoje no santuário só tem um pedaço, porque vocês sabem que os peregrinos, após, né, a notícia de que Nossa Senhora que tinha aparecido sentado naquela pedra, amigo meu, começaram a levar, cada um levar um pedacinho para casa. Esse é um costume nosso, né, de ter um pedacinho do sagrado com a gente, né? Então os peregrinos levaram a pedra e depois foi colocado no local da pedra a estátua de Nossa Senhora, que vai ser bem posterior, bem posterior. Então as crianças se aproximaram de Massimino e Melânia, e aí vem a mensagem. E eu quero trazer essa mensagem precisamente com as palavras da Virgem. Vinde, meus filhos, não tenhas medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade. Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço do meu filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais segurá-lo. Há quanto tempo sofro por vós? Se quero que meu filho não vos abandone, sou incumbida de suplicá-lo sem cessar. E quanto a vós, nem fazeis caso, por mais que rezeis, por mais que façais, jamais poderás recompensar a aflição que sofro por vós. E essa palavra sai em francês. As crianças não sabem francês. As crianças não foram à escola. O patrão de Massimino, o patrão de Melânia, disse que Melânia não sabia rezar Ave Maria. Até aquele dia, ela não sabia rezar a Ave Maria completa, que é uma oração simples, repetitiva, não sabia rezar. Então, falava o patuá. E Nossa Senhora falou em francês. Mas por que Nossa Senhora falou em francês se ela sabia que aquelas crianças não falavam o francês? Fosse para que talvez a mensagem não era direcionada para as crianças, era para o mundo, né? E aqui nós temos um mundo que nesse tempo é o mundo francês, né? A língua francesa, né? Então Nossa Senhora fala em francês, fala do braço do seu filho. E é uma mãe que se manifesta em prantos, as lágrimas que caem. Diz Massimino e Melânia, no seu relatório, disse que as lágrimas, elas escorriam dos olhos da Virgem e não caía no chão as gotas, caía no crucifixo que ela trazia no peito. Era do crucifixo, era do Cristo que ela trazia no peito que emanava toda a luz. Então aquele globo de luz, não vinha de Maria própria, vinha do Cristo que estava vivo no peito. Ainda é como se ele estivesse a respirar, né? No peito da Virgem Maria, agonizando, né? O Cristo crucificado nela sua agonia. Então era dele que saía toda a luz que irradiava a aparição. E aí o Cristo não diz nenhuma palavra. O Cristo crucificado não diz nada. Maria fala e fala em nome de Deus. Ela continua: dei-vos 6 dias para trabalhar. Quem nos deu 6 dias para trabalhar? Deus. Mas olha, a linguagem profética, nós sabemos muito bem, o profeta quando fala, ele fala como se fosse Deus, ele fala em nome de Deus. Pode tomar os livros proféticos, né? Fala em nome de Deus. Então Maria aparece aqui como profetisa, falando em nome daquele que a enviou aqui nessa santa montanha. Dei-vos 6 dias para trabalhar e não me querem reservar o 7º. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu filho. São essas coisas que tornam tão pesado o braço do meu filho. Ora, nós temos aqui, nós estamos na época da indústria, da ascensão da indústria, e as pessoas trabalham como máquinas. Medo do trabalho porque trabalha sem parar,
porque trabalha sem parar. Então, Maria nos vem lembrar uma coisa que nós estamos perdendo, uma coisa que nós estamos esquecendo. E esquecendo aquele bem maior, só vamos trazer desgraça para a nossa vida. Então, o dia do Senhor, o repouso dominical é repouso de Deus. Dei-vos 6 dias para trabalhar e vocês não me querem reservar o 7º. Você vê como nós somos, né? Nós não nos contentamos com o que Deus nos deu, ainda tomamos o que é de Deus, né? 6 dias não é suficiente, ainda tomamos o 7º dia do Senhor. E se brincar, a gente... né? Então, esse apelo que Maria nos faz, falando do dia do Senhor. O braço do seu filho. Esse braço que naquele momento se interpretou como o braço que está para castigar, o braço que... Não tem nada disso. O braço do Cristo é o braço salvador, é o braço de Deus. É o braço que se estendeu na cruz para nos salvar, né? Então esse braço do Filho de Maria, e ela junta, porque está, como nos diz o Concílio Vaticano II, Maria está intimamente associada à obra da redenção. Ela está associada a este braço salvador que foi estendido naquela sexta-feira da paixão, né, como sinal da nova e eterna aliança. Então Maria, ela aparece aqui na Salete, e eu digo sempre que esta aparição da Salete, isso são minhas palavras, é um recorte da sexta-feira, daquela sexta-feira santa. Porque aqui era às 3 da tarde, quando aparece essa senhora, o Cristo crucificado no peito desta senhora e 2 testemunhas. Agora não era João e Maria que estavam ali, mas Maria e dois leigos, 2 missionários, para anunciar ao mundo a mensagem de Deus, o que Deus fez para nos salvar, que foi a entrega do seu Filho ao mundo. Ela continua dizendo, se a colheita se estraga, e aqui fala de coisas do nosso cotidiano, da nossa vida. Se a colheita se estraga, é por causa vossa. Eu vou-lo mostrei no ano passado. Está dizendo a Massimino e Melânia, pobrezinho, não são eles os culpados. Ela está falando em francês. É por causa vossa. Eu vos mostrei no ano passado com as batatinhas. Vós nem fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, juráveis usando o nome de meu filho. Elas continuarão assim e neste ano para o Natal não haverá mais. A região, aqui o produto da região é a batatinha, as nozes. Você já viu o trigo estragado? E ele disse, não senhora. Meu filho, o ano passado, quando você e teu pai... Para mim aqui está essa sutileza, essa beleza da presença de Maria no nosso cotidiano. O ano passado, Massimino, tu e teu pai, estava indo na terra de Coã. Teu pai tomou um pedaço de pão nas mãos e disse, come meu filho, porque não sabemos quem dele comerá no ano próximo. Ah, senhora, agora me lembro. Antes não me lembrava. Pois bem, se não se converterem, a situação vai ser assim, assado. Você compreende? Então aqui essa particularidade da aparição, Maria caminha na nossa história, nos acompanha, como acompanhou o pai de Massimino na terra de Coã, um trabalhador que está indo para o campo, que tem a preocupação com o seu filho. E Maria faz então lembrar. Então Nossa Senhora da Salete é a mãe que nos ajuda a retomar a memória. A memória. Sem memória não tem história. E nós celebramos sempre o memorial da nossa redenção. O memorial da paixão. Então precisa história, precisa memória, né? Hoje a gente pensa que só tem o aqui e agora. Parece que não tem mais nada para... Então temos que aproveitar e fazer de tudo aqui e agora, porque... E o Papa Bento XVI dizia, o problema hoje da humanidade é que nós perdemos o senso de eternidade. Perdemos o senso de eternidade, não tem mais o eterno. E quando não tem o eterno, a gente entra numa degradação total.
né? Então, Maria nos vem fazer memória. Aqui na Salete nos ajuda a fazer memória. Ela continua: fazeis bem vossa oração, meus filhos. Não muito, senhora. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem à noite e de manhã. Nosso e uma Ave Maria. Digo sempre, Nossa Senhora da Salete é muito litúrgica. A Virgem é muito litúrgica. Por quê? Vocês viram aqui, ela pediu oração? A oração quando? Pela manhã. Aqui, essa tradução aqui não está muito boa. Aqui está dizendo à noite e de manhã. É diferente, são tempos diferentes. Ela diz à tarde e pela manhã. À tarde e pela manhã. E nós podemos recorrer à página bíblica. A primeira página bíblica da criação. Fez-se uma tarde, fez-se uma manhã. Primeiro dia. Fez-se uma tarde, uma manhã. Segundo dia. É contagem judaica, né? Do dia. Tarde e manhã. Dia completo. Quando Nossa Senhora está dizendo isso aqui, está nos dizendo para rezar sempre. Uma vez explicando isso aqui para um grupo italiano, e um senhor me disse: padre, eu gosto tanto de Nossa Senhora Salete, porque em Fátima, quando vai, pede para rezar um rosário, o terço. E na Salete diz somente um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eu gosto de Nossa Senhora Salete, que é. Eu disse: olha, mas Salete, Maria na Salete é mais exigente do que Maria em Lourdes ou em Fátima. A mesma Maria, mas lá ela pede o rosário. Aqui ela pede Pai Nosso e Ave Maria, manhã e tarde. Ela está nos dizendo que devemos rezar sem cessar. Todo dia. O dia da nossa vida. Sempre. Sempre. E esse é o princípio da oração, esse é o princípio da igreja. A igreja reza incessantemente. Maria nos pede para rezar incessantemente, sem cessar. Sem cessar. Pai Nosso, porque no Pai Nosso está contido tudo o que precisamos. Não precisamos mais nada, está tudo ali. Tudo o que nós precisamos, que a humanidade precisa, está nessa oração que Jesus nos ensinou, nos dando com suas palavras, as palavras certas, a forma certa de rezar ao Pai. E Ave Maria nada mais é do que o nosso reconhecimento deste mistério da encarnação de Deus, que se fez homem, que por nós viveu conosco e abriu as portas do céu, escancarou para que nós entrássemos. É o reconhecimento de Deus. Então, o Pai Nosso, nós nos aproximamos do Pai com as palavras de Jesus, rezamos da mesma forma que o Cristo. E Ave Maria, esse reconhecimento, essa ação de graças nossa de reconhecer que Deus entrou na nossa história humana. Maria nos pede isso, a Salete. Coisa simples, em poucas palavras. Em poucas palavras. Não exagera, não. Mas ela fala que durante o verão, algumas mulheres idosas vão à missa. O descaso, né? Algumas vão à missa, outras vão para zombar da religião. Né? Vão para zombar da religião. Durante o inverno, quando não sabe o que fazer, só vão à missa para zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Então, essa indiferença do tempo, daquele tempo, de hoje, e que será sempre, porque as palavras da Virgem são palavras também eternas, né? É palavra eterna. Então, vem nos alertar contra essa indiferença que nós temos, como se Deus não existisse, como se o sagrado não existisse. Agimos de qualquer maneira, né? Então, eu sempre utilizo eu gosto de uma parábola, de comparar esse indiferentismo com um jovem que vê uma bela jovem à sua frente. Ele se apaixona, ele se enamora, ele quer dizer àquela menina que ele a ama, que ele quer namorar com ela, que ele provavelmente vai casar com ela, que ele quer viver o resto de sua vida com ela. Mas ele, para poder dizer àquela menina, ele tem que tomar uma coragem, ele é adolescente, ele não sabe como dizer, ele respira daqui, respira de lá, e ele vai dizer a essa menina que a ama.
E essa menina tem 3 possibilidades de resposta a este rapaz, que vai dizer: eu te amo. Então ela vai dizer: suma de minha vida. Não te conheço, nunca te vi. Primeira resposta. E ele vai ficar desiludido realmente, porque suma de minha vida, não te conheço, não te vi. Segunda resposta que ela pode dar: tá bom, eu respeito o seu sentimento, mas você de lá e eu de cá e as coisas continuam. Uma terceira resposta, aquele rapaz que chegou com tanto eu te amo, e aquela menina poder dizer também: eu te amo também. Ah, ali se começa um caminho, ali se chega ao casamento, ali se caminha de mãos dadas na saúde, na doença, etc, etc. Se nós pegamos essa historinha, essa pequena parábola que é normal na vida, no cotidiano da nossa vida, e transportamos isso para Deus. Deus que vem para dizer à humanidade: eu te amo, eu te amo. E a humanidade, como essa moça, tem 3 respostas. Uma é: não te conheço, não te quero, você não existe. É ateísmo, respondemos com ateísmo. Uma parte hoje da humanidade responde ao amor de Deus com ateísmo. Uma segunda, aquela moça diz: ah, tá bom, você existe, você de lá ou de cá. Indiferença. Uma outra parte da humanidade responde a Deus com indiferença. Indiferença. A esse Deus que nos diz todo dia: eu te amo. Né? E a outra é aquela que nós podemos dizer a resposta de amor. Que é a resposta de amor? A fé. Aqueles que respondem com fé a um Deus que diz: eu te amo, e nós respondemos: eu te amo também, Senhor. São Julião Aimar vinha sempre aqui na Salete. E São Julião Aimar dizia o seguinte: Deus, a nossa vida é um livro, onde Deus escreve todo dia, mas escreve a mesma coisa. A única coisa que ele escreve no título da página que está em branco, para poder a gente continuar escrevendo, é: eu te amo. Eu te amo. Deus nos diz isso todos os dias: eu te amo. E a gente, baseado, alicerçado nesse amor de Deus, vamos construindo, vamos lutando, vamos caminhando, vamos alicerçados no amor de Deus. Então Maria, como mãe, olha bem, na sua misericordiosa aparição, nos vem lembrar este amor gratuito de Deus para conosco. Após a mensagem, Nossa Senhora faz este caminho traçado pelas cruzes, que vai até onde está Nossa Senhora se elevando aos céus. As crianças vão juntas. Dizia o seguinte: ela não tocava no chão, era uns 20 centímetros, dizia Massimino Merlani, uns 20 centímetros do chão, do solo, da erva, né? E chegando lá em cima, a curiosidade de Massimino é uma rosa. Ela viu a rosa, não trazia coroa, Era um tipo de que as mulheres da região usavam, uma espécie de touca, uma touca. Agora toda ornada de rosas. E os raios de luz que saíam. Quer dizer, na hora que o artista foi fazer a imagem, segundo a descrição das crianças, então colocaram os raios e dá a impressão que Nossa Senhora está com uma coroa. Mas eram raios de luz. Trazia correntes, uma corrente pesada no peito e outra que sustentava o crucifixo. Um avental. Mas de avental? Não falou nada disso, Maria, porque ela veio assim, porque ela veio vestida desse jeito, porque ela trouxe esse símbolo. Nada disso. O Cristo, a cruz, com martelo e com torquês. Martelo e torquês. Né? Na cruz. Símbolos da paixão, dos símbolos da paixão, que nós, depois, os missionários da Salete, e vamos interpretar como a vida e a morte. A vida e a morte, porque o martelo é aquele que foi utilizado para crucificar
o Senhor, para pregá-lo na cruz. E a torquês foi utilizada para arrancar os pregos, para dar liberdade novamente àquele corpo que estava cravado na cruz. Então esses dois instrumentos de trabalho e da paixão, eles são atribuídos como o sinal da vida e da morte. A palavra de Deus nos diz, diante de ti, põe a vida e põe a morte. Sabe escolher, né? Devemos escolher o caminho da vida. Depois que Massimino tentou pegar essa rosa que se diluiu nas mãos dele. Desceram daqui, não sabiam que era Nossa Senhora, porque Nossa Senhora não aparece, eu sou a Imaculada, eu sou a mãe de Jesus, eu sou a... Ela fala meu filho o tempo todo, né? E meu povo, meu filho, meu povo. Mais tarde os teólogos vão esmiuçar tudo isso para poder desvendar o filho da Virgem Maria é o Cristo, né? Esse filho do céu. Então, já a avó de Massimino, sem teologia nenhuma, disse a única mãe que tem um filho no céu é a Santíssima Virgem Maria. A vovó de Massimino, quando soube da aparição, toda aquela história, foi a Santíssima Virgem Maria. Mas as crianças desceram dizendo, não vê a Santíssima Virgem Maria, vi uma bela senhora e ela disse assim, assado. Ora, o patrão de Massimino, foi muito sábio, de Melânia, escreveu imediatamente o que aquelas crianças contaram, em francês e patuá. Elas não sabiam francês. Mas como é que esses ignorantes, que ontem não sabia falar uma palavra de francês e agora está repetindo essa história? E olha, gente, vou dizer a você o seguinte, trabalhando em paróquia, quando a gente vai celebrar a festa da Salete, a gente chama os jovens para poder fazer a ensinação. Leva 2, 3 semanas, um mês para poder decorar a mensagem, porque para dizer igual e tal qual, né? É difícil. Essas crianças chegaram. O patrão de Massimino foi à casa de Massimino, porque não era na mesma casa, os dois não estavam ali na mesma casa. Foi à casa de Massimino, escutou a mesma história. A mesma história em francês e patuá. Ora, não tinha possibilidade, primeira coisa, não tinha possibilidade. Nossa Senhora aqui usou de um artifício, uma pedagogia realmente incrível. Porque não tinha possibilidade dessas crianças mentirem, criarem uma história, criarem um fato para poder... Porque não tinha como não entrar em contradição. Se fosse mentira, entraria em contradição imediatamente. Né? Naquele dia, já entraria em contradição. Contar a mesma história. Isso chegou ao ouvido do pároco. Isso foi sábado à noite, ao ouvido do pároco, e chama o pároco para poder contar a história. O domingo era a festa de Nossa Senhora das Dores, que se celebrava no 3º domingo de setembro. Depois, com a reforma do concílio, Nossa Senhora das Dores passou para com data fixa, 15 de setembro. Antes era o terceiro domingo de setembro. Então, celebrava-se a festa de Nossa Senhora das Dores. Como não tinha veritas horária, a verdade das horas, no sentido de se celebrava já às vésperas, às 3 horas da tarde, hoje a gente, você vai para o ofício litúrgico, que as horas devem ser respeitadas, as horas devem ser feitas em cada momento próprio, etc, etc. Mas ali, às 3 horas, já se estava cantando na igreja, Vede como minha mãe chora, no ofício da tarde, das vésperas de Nossa Senhora das Dores. E aqui, então, Nossa Senhora aparecia para as crianças chorando. Então, essas crianças contam. O fato chega ao ouvido do bispo de Grenoble, Dom Felisberto de Brulhar. O bispo convoca uma equipe de seus padres, dos melhores que ele tinha, para poder investigar essa aparição, proibiu severamente de se falar dessa aparição, mas o povo, isso chegou ao ouvido do povo, o povo subiu aqui. Já no primeiro aniversário se fala de uma multidão enorme de peregrinos, mais de 50 mil peregrinos sobre a montanha. Aqui não tinha nada. Aqui ainda, essa montanha que tem atrás, que tem aquela cruz lá no fundo, que é o planô, ela vinha até a porta aqui da igreja. Isso tudo depois foi aplanado à mão para poder construir o santuário. 5 anos depois da aparição, então veio
o bispo de Grenoble, Dom Felisberto de Brulhar, aprovou a aparição como indubitável e certa de se crer. Porque não tinha dúvidas para poder. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, as questões que foram feitas a Massimino, tem um livro, mais de 100 questões feitas a Massimino. Por exemplo, tinha nuvem no momento da... Quantas vezes o cão latiu, Massimino, naquele momento? Ele disse, olha, o Lulu, ele ficou deitado nos pés da Virgem o tempo todo. Não latiu, não fez nenhum humor. Aí foi os inquisitores... Inquisitor. Eles foram a Melânia e disseram, olha, Massimino disse que o Lulu latiu 3 vezes, talvez fosse para saudar a Santíssima Trindade. Papai, etc. Melânia disse, mas Massimino deve ter se enganado, porque Lulu ficou quieto o tempo todo nos pés da Virgem. Você compreende? Então, todas as questões que vinham para poder colocar em dúvida, coisas pequenas, mas as crianças não entravam em contradição. Não entravam em contradição. Foi feita uma capelinha aqui no local onde Nossa Senhora subiu aos céus. Por quê? No local onde Maria tinha sentado, era marcado com aquela pedra, que já estava já a comida e cada um levando o seu pedaço. O local onde Nossa Senhora conversou com as crianças, no mesmo ano, 1846, Melânia veio no dia 8 de dezembro, as mulheres de Có vieram em procissão, subiram a montanha e trouxeram uma cruz e colocaram no local onde Nossa Senhora falou com Melânia. Massimino, com um grupo de homens de Có, etc. e tal, marcou o local onde Nossa Senhora subiu aos céus. Então, os 3 locais da aparição foram marcados pelos próprios pastores. Tinha um conde que ficou muito amigo das crianças e quis oferecer um presente para as montanhas, para o santuário. Então ofereceu o conjunto de estátuas, esse facsímile. Esse facsímile foi feito em Lyon e em 1964 trouxeram em lombo de cavalo, trouxeram e colocaram no local onde Nossa Senhora tinha aparecido, conversado, tudo segundo o relato, e onde ela tinha feito o caminho foi marcado com cruz. Então, este é o local, o sítio da aparição é isso aqui. Por isso, quando a gente entra ali, tem aquelas palavras, este local é Terra Santa. As irmãs da Providência que moravam aqui a Có, pegaram Massimino e Melânia para educá-los durante 5 anos, porque para alfabetizá-los, dar o catecismo, etc, etc. Depois Massimino vai para o seminário, faz uma experiência seminário, mas não deu muito certo. Foi para a guarda suíça, também passou poucos meses, 8 meses. Enfim, vai fazer depois o farmacêutico, né? Vai ser farmacêutico. E vem trabalhar aqui, vem trabalhar em Có e morre com a idade de 40 anos. Antes da sua morte, pediu para que o seu coração fosse colocado, queria oferecer o seu coração, porque alguém perguntou, Massimino, você nunca casou? Mas depois do dia que eu conheci aquela bela senhora, não tem bela mulher no mundo mais bela do que a bela senhora. E eu quero oferecer meu coração para ela, por favor. Né? Então, assim que Massimino faleceu, trouxeram o coração dele e colocaram aqui na Basílica. O mesmo, o coração do bispo pediu também para que o seu coração fosse depositado aos pés da Bela Senhora. Então está aqui no santuário, na Basílica. E o coração também do conde, aquele que ofereceu as estátuas, também pediu para que o seu coração fosse colocado nos pés da Bela Senhora. Dá o coração a Nossa Senhora. É muito bonito, né? Arrancaram o coração e trouxeram. Melânia entrou na vida religiosa, foi para as beneditinas, foi para a Grécia, passou um tempo na Grécia, depois, ao fim, já na sua idade de 70 anos, morando ali na Itália, junto a Dom Aníbal, Santo Aníbal,
de França, que tinha fundou uma congregação e chamou Melânia para que fosse a orientadora espiritual e a cofundadora daquela congregação com ele. Santo Aníbal foi proclamado santo pelo Papa João Paulo II. Então Melânia foi para ali, Altamura, na Itália, vivia uma vida de sobriedade, de pobreza, vivia numa casa de oração, eucaristia, todos os dias, silêncio e oração. Mas Melânia veio aqui 2 anos antes da sua morte. Veio, participou, o santuário já estava pronto, Melânia veio, participou da missa e o povo pediu para que ela contasse o fato. E Melânia contou aquilo que estamos contando para vocês hoje, essa mensagem. E perguntaram a Melânia por que vocês sabem que essas crianças foram utilizadas por um, por outro, por um grupo, por outro, porque eram crianças simples e a igreja não teve naquele momento a proteção que ela deu, por exemplo, a Bernadette, logo depois da aparição, o cuidado. Massimino e Melânia foi deixado. Agora veio um grupo e veio outro, e aqui estava um rebuliço total, né? Como diz o baiano, o rebuliço total aqui na França, porque queriam a volta da monarquia, né? A volta da monarquia, então queriam ouvir coisas e vozes do céu para poder autenticar a monarquia, etc. Então usava Melânia e Massimino para poder justificar tais teologia. E aí surgiu muitas coisas que nós chamamos hoje de melanismo, em torno do segredo, cada um foi utilizando o segredo de uma forma e de outra. Então vem uma corrente chamada corrente melanista, que vai se centralizar mais numa coisa apocalíptica do que na própria mensagem que Maria deu e as claras para todo mundo. Então Melânia veio aqui e quando ela diz, olha, alguém pergunta, mas Nossa Senhora não falou de outras coisas, tudo que a Santíssima Virgem falou, eu vos transmito. Então, e depois disso aí, voltou novamente para a Itália e ali faleceu, a gente pode dizer, em odor de santidade. Tanto Melânia, tanto Massimino como Melânia. E assim a história dos pastores e essa história da aparição da Virgem Maria. Padre, eu queria fazer 3 agradecimentos da palavra do Senhor, porque desde novembro que o movimento vem perguntando qual é real a nossa espiritualidade. E o Senhor respondeu hoje uma briga, né? Briga no bom sentido, né? No diálogo do movimento, onde a espiritualidade passava por papel, por muitas coisas, e isso me causou muita angústia. A primeira resposta para vocês que estão aí e para vocês que estão vivendo esse momento, vem confirmar o que Deus trouxe no coração, para a gente rezar sem cessar durante o dia. Segunda questão, os pastores no primeiro momento não tiveram apoio da igreja no sentido de condução. Por isso, meu eterno agradecimento ao Dom Luiz, porque hoje no meu coração inicia o tríduo da fundação do movimento, que dia 1º de setembro nós completamos 5 anos. Dom Luiz acolheu 4 anos antes, mas no dia 1º de setembro, Dom Luiz entende que isso não é mais uma coisa de um pequeno grupo, mas é um movimento que se espalha para o Brasil. E ele pastoreou. Padre Daniel me pastoreou quando a gente, procurando na internet, acaba falando bobagem com relação ao melanismo. E a terceira questão é sobre a missa. Me incomoda extremamente as pessoas tirando foto, gravando. Nós temos aqui alguém que está gravando para que nós possamos viver a missa. Os momentos mais importantes da peregrinação, não sejam egoístas pensando na sua foto. Vivencie esse momento. Vocês podem ver que eu não fico com a máquina na mão, porque a maior fotografia é isso aqui. O resto está aqui. Queria pedir que a partir de agora, já pedi lá em Lourdes, não batam foto nos momentos importantes. Nós estamos aqui em peregrinação rezando
E é isso, mãe, que eu quero te pedir daí. São os 3 ensinamentos, padre, que eu te agradeço de coração. Tá bom. Como coração Também. fundador, isso tem sido o meu grande pedido para as mães. E de repente eu não consigo ser tão clara como o senhor foi. Obrigado. Oh, então agradeço também a todos vocês e desejo uma boa continuação de vossa peregrinação.